abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Versículo de número 14. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de número 14. E diz assim a palavra do nosso Deus: por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, pelo que se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vou ler mais uma vez, eu quero que você preste atenção. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, pelo que se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, nós temos um versículo que está falando de um homem chamado Abraão, que é um personagem muito importante na palavra de Deus, que nós conhecemos. E Abraão ele é reconhecido pela sua fé, é considerado o pai da fé. E aqui a história está dizendo, esse pedacinho da história que nós temos nesse versículo, diz que Abraão está em algum lugar. Ele está num lugar em que ele está dando nome àquele lugar. Isso aconteceu várias vezes na palavra de Deus. Acontecia um fato, e de repente ali o Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, alguns servos do Senhor, lá no Antigo Testamento, ele colocava nome no lugar. Chamou-se aquele lugar tal nome, por causa do que acontecia. E mudava o nome ficava permanente aquele nome. E a Bíblia está dizendo que Abraão estava no lugar, e ele pôs nome naquele lugar, como ele fez em outros lugares também. E o nome foi o nome Jeová Jireh. Foi assim que ele chamou aquele lugar. E a Bíblia também está dizendo que tem uma razão para ele ter colocado esse nome, porque a expressão ainda permaneceu até os dias em que essa palavra foi escrita. E a expressão significa: no monte do Senhor se proverá. Significa Deus proverá. Haverá provisão no monte de Deus. Isso significa Jeová Jireh. Significa Deus proverá. Irmãos, Abraão foi um homem que viveu provisões de Deus. E a provisão não é uma coisa simples. Oh, glória a Deus, preparou naquele momento, igual a gente tem que fazer todos os dias. Quando alguém chega e fala assim: não, vamos dividir aqui uma gasolina, um negócio, eu falo: irmão, Deus já preparou. Às vezes eu falo, às vezes a pessoa que está comigo diz: eu falo, irmão, vamos tudo. A gente está tomando um café aqui, vamos separar, vamos dividir em dois. A pessoa diz: ah, não, irmãos, Deus já proveu. Amém, glória a Deus. E está certo, a gente tem que fazer isso mesmo. Deus já preparou, já proveu. Vamos dar glória juntos, vamos apreciar ali, ó, um cafezinho, um pãozinho, um almoço. Mas nós temos que ter em mente que tudo que Deus nos prepara é provisão de Deus. Cada pedaço de pão que você come, você não pode pensar: eu trabalhei e eu ganhei esse sustento. Não, pelo contrário, você diz assim: ó, Deus proveu esse pãozinho aqui. E Jesus fazia isso. Jesus pegava um pedaço de pão e antes de comer ele levantava, ele partia e ele dava graças ao Deus da provisão, ao Pai. Ele dizia: graças te dou por este alimento. Abençoava o pão e agradecia pela provisão de Deus. E Abraão viveu coisas assim, irmãos. Abraão viveu provisão em coisas simples e pequenas, como nesse exemplo que eu trouxe agora.
E Abraão viveu coisas grandes e milagrosas e sobrenaturais, coisas que não podem ser explicadas, coisas que têm que ser reveladas. Para você entender a provisão que houve na vida de Abraão, Deus precisa revelar, não basta alguém explicar, porque vai ficar confuso e vai ficar uma sombra de dúvida se alguém te explica. Mas se Deus te revela, você fala: Deus, eu percebi, eu conheci e reconheci a tua palavra, e eu começo a entender o que Deus está falando. Abraão foi um homem que viveu provisão, e ele viveu provisão por uma razão: por causa da sua fé. Quem vive provisão de Deus, e alguém pensar, não vai falar de provisão, provisão é riqueza. Provisão significa um pedacinho de pão, um punhado de farinha. Isso é provisão de Deus. Essa é a provisão mais milagrosa que alguém pode viver. É uma pessoa que fala assim: eu vou comer aqui meu último pãozinho, meu último bolo, e amanhã eu vou morrer junto com meu filho. E de repente Deus envia e fala assim: olha, você só tem esse último punhado de farinha, só tem essas últimas gotas aqui de azeite. E Deus prepara a provisão naquela casa, e a farinha não se acaba, o azeite não se acaba. Isso é provisão de Deus. Deus dá provisão de bilhões, Ele dá provisão de um pedaço de bolo. Esse é o Deus a que nós servimos, e a sua maneira é assim que Ele faz. Irmãos, nós vemos muitos fatos na palavra de Deus sobre a vida de Abraão, e a sua fé, ela foi demonstrada várias vezes, não apenas uma única vez, mas diversas vezes. A Bíblia diz que houve uma guerra. Eu quero que você imagine, na época de Abraão era nômade, ele tinha saído da terra em que ele estava e tinha ido para outra terra, para a terra a qual Deus o havia chamado. Aquele lugar que é Israel hoje foi o caminho que Abraão seguiu. E Abraão era nômade, era estrangeiro naquele lugar, nessa terra. A Bíblia diz que aconteceu um fato. No mundo da época houve uma guerra, e a guerra foi semelhante a uma guerra quase que mundial, porque não tinham tantas nações. E a Bíblia diz que 4 nações se levantaram contra 5 nações, e nessa guerra as 4 nações venceram as 5 nações. Foi uma guerra sangrenta, violenta. E quando tinha guerra nessa época, não era só a matança que acontecia, acontecia uma coisa que era a retirada de despojo. O que significa isso? Quando uma nação vencia a outra, ela tomava todas as riquezas, tomava todas as armas, tomava mulheres e crianças e levava cativo, levava para enriquecer a outra nação que tinha vencido. E uma guerra assim aconteceu na época de Abraão. E nessa guerra, uma das nações que foram derrotadas era uma nação em que um parente de Abraão estava lá e tinha sido levado cativo. E ele falou assim: eu vou lá e vou resgatar meu sobrinho e a família dele, eu vou resgatar todo mundo. Aí você pensa: nossa, Abraão era o capitão de um exército. Irmãos, Abraão pegou 318 homens, e aqueles homens eram crianças que tinham nascido na sua casa. Ele levantou, deixa eu ver quantos que tem aqui, 318, e falou: vamos lá para a guerra. E de modo inexplicável, ele simplesmente venceu, tomou de volta o seu primo, tomou todos os despojos e ele entregou para o rei que tinha perdido aquela nação, que tinha perdido aquela guerra, com 318 homens, a mesma coisa de nada, um punhado de gente que estava aqui na frente da igreja. Aconteceu isso, ninguém parou para pensar, mas ele viveu ali um milagre. Ele viveu um milagre de fé, quando ele disse: eu vou, porque ele sabia quem ele era. Ele era chamado por Deus, escolhido por Deus. Ele era um homem de guerra. Ele falou: não há como eu ser vencido, porque Deus é comigo. É um homem temente a Deus, um homem certo da vitória. E ele viveu este milagre. E quando ele foi e entregou para aquele rei, está aqui, ó, todo o despojo está aqui, ó, todas as riquezas, ficou bem tudo de volta. Aquele rei falou: não, mas eu vou te entregar uma parte dessa riqueza aqui. Abraão falou: não quero não, porque depois você vai falar que Abraão enriqueceu por tua causa. Eu vou aceitar só o que os meus homens comeram aqui, ó, só isso. Ele não aceitou, ele negou. Então preste atenção, Abraão negou. Saber negar o que precisa ser negado.
E de repente a Bíblia começa a dizer que Abraão pegou tudo aquilo que ele tinha e entregou o dízimo, numa época em que o dízimo não tinha sido instituído ainda. Ele entregou o dízimo de tudo que tinha a um personagem, a um homem, a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. A palavra de Deus registrou esse mistério e aconteceu. Abraão não negou, mas entregou. Aconteceu uma coisa muito impressionante quando a gente para pensar. Irmãos, Deus conhecendo quem era Abraão, um homem que poderia negar ou poderia entregar, um homem que poderia negar para Deus algo ou poderia sacrificar para Deus algo. Ele conhecia como era o homem perfeito. O homem erra e reconhece que errou quando está diante de Deus, e Deus aceita e perdoa. Mas o relacionamento que existia entre Abraão e Deus é um relacionamento sobre negar ou sacrificar. Esse relacionamento ele existe entre você e Deus. Ele existe entre eu e Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês. Deus olhou para Abraão, um homem idoso, velho, que tinha o seu único filho, apenas um filho. Porque Ismael já não estava com o filho dele, já tinha ido embora. E ele falou assim: Abraão, pega o seu filho Isaac, esse filho a quem você ama. Esse milagre que eu te dei, porque não tinha como sua esposa com 90 anos ficar grávida, você com 100. Não tinha lógica isso. Mas eu te dei esse presente, eu sei que você ama ele mais do que tudo na terra. Sobe no monte e oferece para mim sacrifício, em holocausto. E Abraão subiu, se preparou e preparou para imolar o seu próprio filho, matar o seu próprio filho. E a Bíblia diz que quando ele se preparou para isso, o anjo bradou, a voz de Deus bradou: Abraão, não faça mal nenhum ao menino, porque agora sei que temes a Deus. Olha só que coisa tremenda. Para alguém saber se Abraão era temente a Deus ou não, Deus colocou ele numa situação. Deus fez, deu uma ordem para ele e deu uma escolha para ele: ou você nega, ou você sacrifica. Ou você nega seu filho, ou você sacrifica o seu filho. E Abraão decidiu sacrificar o seu filho, porque ele acreditava no poder de Deus e na promessa. Ele falou: Deus é poderoso para trazer ele de volta à vida depois. Mas não importa, eu vou fazer o que Deus está mandando. O pai da fé fez isso. Escolheu sacrificar ao invés de negar. Isso aconteceu. E depois que Abraão, no seu desespero, ele percebeu que seu filho estava vivo, que não tinha acontecido nada, que Deus tinha dito: para, Abraão, não mata o menino. Foi só para provar a sua fé. Quando ele olhou para o lado, tinha ali um cordeiro. Um carneiro preso no meio dos galhos, pelos chifres. E ali ele olhou e viu a provisão de Deus. Porque o sacrifício tinha que acontecer de qualquer jeito. Aquilo que Deus tinha predeterminado para acontecer, tinha que acontecer. Mas agora não tinha mais o sacrifício, não tinha mais o cordeiro. E Deus preparou e proveu. E ele falou assim antes, pela fé ele disse. Quando o menino perguntou: papai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? A madeira está aqui, o fogo já está pronto, mas cadê o sacrifício? Ele disse: Deus mesmo irá prover para si o cordeiro. E Deus proveu a luz. E ele chamou aquele lugar Jeová Jireh. E até aquele momento ainda virou aquele ditado: no monte do Senhor se proverá, se proverá. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês sobre sacrifício e sobre negação, sobre negar e sobre sacrificar. Esse assunto é um assunto espiritual. Nós temos que saber separar o que é espiritual do que é comum. Quando nós falamos sobre ofertas e falamos assim: irmãos, nós temos que sacrificar. Mas tem gente que está usando isso como uma estratégia. Tem pastor que pede dinheiro para enriquecer, ele vai prestar conta diante de Deus. Mas ao invés de pensar nesse tipo de coisa, eu deveria pensar assim: o que Deus quer de mim? Será que Deus quer que eu sacrifique? Não. Será que Deus quer que eu faça da oferta um sacrifício ou não quer? É isso que é o mais importante: olhar para o Senhor, olhar para Jesus, olhar para Deus, e não olhar para a regra de igreja nenhuma, e não olhar
conhecimento humano, mas olhar para Deus e fazer aquilo que você tem que fazer para Deus, com o teu coração, com a tua sinceridade, dizer: Senhor, eu te ofereço isso, é o sacrifício que eu te ofereço é esse. É assim que tem que acontecer. Sabe o que acontece quando uma pessoa mistura um assunto espiritual, como ofertas, por exemplo, com um assunto profano? Por exemplo, nós vamos falar sobre ofertas, como o pastor já falou nessa noite, e alguém chega e fala: não sei não vou dar não. Trata como uma coisa comum. Está precisando consultar um vídeo da igreja, então eu vou dar. Bom, eu não vou dar porque eu acho que não deveria. Você tratar isso como algo comum, você está misturando aquilo que é santo com aquilo que é profano. E não se deve ninguém fazer isso nunca. Nem sobre ofertas, nem sobre sacrifício algum, nem sobre nada que há na casa de Deus. O que é santo é santo. O que é comum é comum. O que é santo é santo. E o que é profano é profano. E o que acontece se alguém mistura? Eu falo: para mim é tudo igual. Eu não sei diferenciar o que é santo, o que é profano. A Bíblia diz com toda a clareza. Você pode acompanhar em Atos capítulo 8, versículo 20. A Bíblia começa a mostrar que os apóstolos estavam numa situação, meus irmãos, em que eles receberam o Espírito Santo de uma maneira poderosa, e eles iam e oravam pelas pessoas, e colocavam as mãos sobre as suas cabeças, e essas pessoas recebiam o Espírito Santo, através da imposição de mãos dos apóstolos. Eles colocavam a mão e oravam, e a pessoa era cheia do Espírito Santo, começava a falar em línguas, nos mistérios de Deus, começava a profetizar, imediatamente era cheia do Espírito Santo, porque criam no poder de Deus. E um homem que estava ali com os apóstolos, chamado Simão, ele chegou aos apóstolos e disse assim: olha, eu também quero esse poder, de colocar nas mãos das pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Eu tenho bastante dinheiro, bastante grana, eu pago a vocês por esse poder. Olha só o que ele fez. Imediatamente Pedro disse assim para ele: que a tua prata siga contigo para destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Misturou aquilo que é santo com aquilo que é profano. O que Pedro disse para este homem foi: borra com seu dinheiro, pereça tu com teu dinheiro, desse jeito. Mas como ele era inteligente, ele falou: não, Pedro, peraí, ora por mim para que isso que você falou não aconteça. Teve um temor. Mas não pode misturar o que é santo e o que é profano, porque senão a pessoa caminha para a destruição. A Bíblia também diz em Atos capítulo 5, versículo 11, que havia um casal que também cometeu este problema bem grave. Esse não houve nem tempo para se arrepender, pelo jeito. Mas houve um casal que fez um negócio. A igreja estava sendo reavivada, o povo estava tendo tudo em comum, e eles estavam olhando para uma pessoa que não tinha o que comer, e o outro que tinha um monte de terras, um monte de posses, e eles começaram a falar assim: vamos dividir com o que não tem, vamos ter tudo em comum. E eles se alegravam e faziam aquilo, e vendiam os seus terrenos, as suas posses, davam de oferta. Eles faziam isso. De repente chegou um homem e falou: vou vender um terreno e vou dar de oferta. E ele foi lá e vendeu o terreno dele, sei lá, por 100 mil dinheiros. E depois ele chegou na oferta e ele falou: não, eu vendi por 80. Igual ele fazia com as pessoas quando ele negociava terreno, e negociava bens, negociava posses, ele enrolava, mentia e jogava. Ele fez isso dentro da igreja. Foi lá e falou: não, vendi, falei que ia dar o terreno, vendi por 80, eu vendi por 100. E na mesma hora Pedro falou assim: olha, por que Satanás encheu teu coração, rapaz? Por que, Ananias? Porque você misturou o que era santo com o que era profano. Olha só. E na hora que ele fez essa pergunta, o homem caiu morto na mesma hora e expirou. Depois chegou a mulher dele 3 horas depois, sem saber o que tinha acontecido, e foi feita a mesma pergunta para ela: por quanto foi vendido o terreno? E ela não estava de acordo com o marido. O marido já tinha sido levado para fora da igreja, já tinha sido enterrado. A Bíblia diz que, quando perguntou para ela, falou: vendemos por 80, um valor assim menor do que tinha vendido. Ele já falou: os mesmos que levaram o corpo do teu marido vão levar o seu. Ela caiu e morreu.
já levaram e enterraram juntinho, marido e mulher. Olha só. Misturou o que era santo com o que era profano. E isso é um grande erro, isso é uma coisa terrível. E quando a palavra de Deus começa a nos ensinar e mostrar que essas coisas aconteceram, em Atos capítulo 5, versículo 11, está escrito: e um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviam essas coisas. Mas nós aqui nessa noite, nós que estamos ouvindo esta palavra, estamos ouvindo essas coisas. Será que está vindo um grande temor dentro de mim? Será que o seu coração está se enchendo com um grande temor? Um grande temor está tomando conta da sua vida por ouvir essas palavras? Porque é isso que demonstra se você está vivo ou não. Eu oro para falar, meu Deus, eu quero tomar cuidado com o que eu falo, com as coisas que eu penso, com as coisas que eu vivo em relação à igreja de Deus, à igreja do Senhor. E a qualquer denominação, irmãos. Se levantar contra a igreja, ou falar contra a igreja, ou tentar fazer negócio com a igreja, ou fazer da igreja um negócio, é misturar aquilo que é santo com o que é profano. E há um preço alto para quem faz essas coisas. E a palavra de Deus já deixou bem claro aqui. Dinheiro vai seguir para a perdição, junto com a pessoa. E brincar com Deus é brincar com fogo, porque Deus é fogo e é fogo consumidor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que nós recebemos o temor de Deus, nós sabemos que não podemos misturar, não podemos brincar, não podemos vacilar, não podemos menosprezar a palavra de Deus, não podemos desprezar o nome do Senhor. E nós aprendemos e falamos: Senhor, eu tenho temor no meu coração, eu vou tomar cuidado com todas essas coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra que nós lemos nessa noite, em que Abraão estava no lugar, ele teve a opção de negar ou de sacrificar. E a gente pensa: Senhor, eu quero escolher uma opção igual a Abraão, eu quero escolher sacrificar diante do Senhor, diante do teu altar. Eu não quero escolher negar, eu quero sacrificar. Eu já aprendi que eu não posso sacrificar de qualquer jeito, seja nas ofertas, seja no louvor, seja na presença na igreja, seja na busca, seja no evangelismo, seja na obra, seja em missões. Não pode o sacrifício ser de qualquer jeito. Do contrário, não vira sacrifício, vira uma maldição contra a minha vida. Então você já aprendeu. Mas depois que você escolheu sacrificar, é hora de pensar assim: eu quero sacrificar diante de Deus. Mas a pergunta que você precisa fazer, e eu preciso fazer, é: o que? O que eu devo sacrificar? Senhor, eu já sacrifico, eu já dou oferta, eu já procuro ajudar meu próximo, já deixo você estar básica ali, não sei aonde, eu já trabalho na tua obra, já fico cansado de fazer isso. Se eu tenho a oportunidade, eu pego o evangelho, sacrifico às vezes com jejum, sacrifício na hora de almoço, talvez, para poder fazer alguma coisa por alguém. Estou sacrificando. O que eu vou sacrificar? O que é isso? Eu preciso saber o que. O que Deus quer que eu sacrifique? E aí você vai poder saber o que e vai poder decidir o que sacrificar. E poder decidir se você vai sacrificar ou negar. Capítulo 12 e o versículo 30 de Marcos. É a primeira coisa, é a primeira resposta para a sua pergunta: o que sacrificar diante de Deus? Está em Marcos 12, 30. E a palavra de Deus está ensinando que o que nós precisamos sacrificar diante do nosso Deus é o nosso coração. Sacrificar o seu coração diante de Deus. E sacrificar o seu coração diante de Deus significa revelar, demonstrar, derramar o seu amor por Deus. É a hora de falar: meu coração é teu. Que sacrifício você vai fazer para Deus? E você fala: Deus, Senhor, Pai, eu sacrifico o meu coração. Irmãos, dá para oferecer o coração para Deus? Olha só como é feito o sacrifício. Às vezes a gente fala assim: eu entreguei meu coração para Jesus em 1981 e dá testemunho falando isso. Mas a palavra de Deus vem e me confronta dizendo: entrega o seu coração, sacrifica o teu coração constantemente, todos os dias. Não é o levantar das mãos e aceitar Jesus que mostra que nós estamos oferecendo esse tipo de sacrifício para Ele todos os dias.
Deus, o que eu devo sacrificar? A palavra responde: o teu coração. Como é que eu faço isso? Leia comigo. Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Irmão, será que levantar a mão para Jesus é sacrificar o coração? Não. Mas é um amor que você ama com força. Será que alguém pode olhar para alguém aqui na terra e dizer assim: oh, quanto que você ama Deus? E fala igual os mineiros, fala: eu amo com força. Eu amo com força. Como assim com força? Com todas as forças que eu tenho, eu amo meu Deus. Dá para falar isso com sinceridade de coração? Dá para dizer: eu amo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, com todo o meu pensamento, a minha razão. É um amor tão grande, tão grande, tão grande, que se ele falasse assim: ligar seu coração, filho, batendo aqui, vai parar de bater. Tá aqui, ó, eu vou arrancar o teu coração. Você fala: Senhor, o meu coração já é teu, os meus rins, o meu estômago, o meu corpo, tudo é teu. O sacrifício vivo é o meu culto racional. E de repente eu venho para a igreja e começo a oferecer um culto diferente. Eu entro na igreja para sacrificar. Eu entro na igreja para dizer assim: Senhor, eu estou neste lugar, mas eu não estou aqui simplesmente para olhar como é que vai ser o louvor, a palavra, dando uma olhada para os irmãos, como eles vão praticar para mim, quem está com raiva e bravo de mim, quem está feliz comigo. Não. Eu estou vindo para a igreja para uma razão, porque eu vim aqui, porque o templo do Senhor é a casa do Senhor, e eu vim aqui para sacrificar, e o que eu vim sacrificar, a palavra de Deus já me mostra, é o meu coração. E Deus recebe o sacrifício. Ele olha e vê o filho e a filha que está verdadeiramente sacrificando diante dele, com pureza e sinceridade, o próprio coração. O que eu preciso sacrificar, igreja? O meu coração. Segunda coisa que nós precisamos sacrificar diante de Deus, eu preciso dizer para você que é sacrifício. Sacrifício é diferente de uma coisa que você fala: não te importa, não te mata. Se tem uma coisa que é importante para você, imagina seu coração. Sem ele você não vive. Imagina só. Alguém poderia até chegar e falar: vou doar um rim para alguém, eu posso viver com outro. Mas doar o coração, não pode pegar meu coração, não tem problema. Não existe isso. Coração é uma coisa preciosa. Sacrificar significa entregar para Deus aquilo que é precioso. Como Abraão fez, entregou seu próprio filho. Entregar para Deus seu coração. Segundo ponto, Salmo número 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. A Bíblia ensina que nós devemos e podemos sacrificar diante de Deus a nossa confiança. Como é que é esse negócio? Eu vou sacrificar a confiança? Como é que é possível alguém sacrificar a sua confiança? Irmãos, a gente pode confiar em tanta coisa nessa terra, especialmente em nós mesmos. Sabe a pessoa que confia no próprio braço e fala: eu sou o cara, ou eu sou a mulher, eu faço e aconteço. A pessoa tem autoconfiança. Autoconfiança é uma coisa boa, faz bem. Autoestima é uma coisa boa. Mas quando a gente olha e fala: eu confio no meu taco, eu sei o que eu estou fazendo, aí tem um problema. Quando a gente olha e fala assim: não, eu confio no governo que entrou, que saiu, que vai, aí nós temos um problema. Quando a gente olha para a empresa e fala: não, eu confio que aqui não vai me faltar porque essa empresa está indo bem, nós temos um grande problema. Porque nós estamos sacrificando, entregando a nossa confiança a alguém que não é Deus. Se nós entregamos a nós mesmos, então nós estamos nos endeusando. Nós estamos sendo os nossos próprios deuses, que está totalmente errado, é um absurdo. Se nós entregarmos a nossa confiança a qualquer um que seja, nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus espera de nós. Estamos fazendo um sacrifício aqui na terra. Porque eu vou falar uma coisa para você: entregar a confiança para alguém é um sacrifício, porque é uma coisa difícil de fazer. Imagina se alguém segura na sua mão, você está num abismo ali, a pessoa: não, segura aqui na minha mão, confia em mim, você não vai morrer não. Você fala: peraí, nós vamos pular, confia em mim, nós não vamos morrer não. Se você segurar na mão daquela pessoa e pular,
Você teve que sacrificar o seu medo, a sua coragem, tudo que você tinha no bolso ali. Você teve que segurar a mão da pessoa e falar: pronto, já era. Você se sacrificou naquele momento. Sacrificou a sua confiança diante de um homem. Mas olha o que a Bíblia diz, ó. O salmista está dizendo isso, e é para nós dizermos as mesmas palavras. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda. Tem gente que na hora do desespero fala assim, ó: ai meu Deus, mas foi só uma interjeição, foi só uma exclamação, ele só usou uma força de expressão, ele não está nem pensando: ai meu Deus, ai Jesus, só está falando. Não é isso que é invocar a Deus. Invocar a Deus significa você estar numa situação em que você fala: agora complicou, eu estou numa situação sem saída. Você dobra os seus joelhos e fala: Deus, eu peço a tua misericórdia. Eu sei que tu és o Deus vivo e verdadeiro, e o Deus que ama e trabalha em favor daqueles que o temem. Eu temo o teu nome, Senhor, eu clamo ao teu nome, eu invoco o teu nome. Tenha misericórdia de mim nessa hora. E se levanta e fica esperando a provisão de Deus. É desse jeito que acontece, meus irmãos. Agora nós pegamos a nossa confiança, mas a confiança total não é uma confiança parcial. Eu confio até certo ponto. Porque a gente passou de um certo limite, a gente já começa a perguntar: mas por quê? Quando uma pessoa está revoltada, eu estou revoltado. Ela fala: eu estou revoltado com o irmão, com o chefe, com o governante, com o pastor. Mas na verdade ela não está revoltada com ninguém desses. Ela está revoltada com Deus, não sabe? Isso acontece muito, irmãos. Eu não me encontro mais na frente de ninguém, não confio mais em ninguém, em palavra nenhuma que eu escuto. E ela pensa: é porque também eu estou certo de estar assim. Eu estou certo porque eu já fui muito decepcionado. Essa pessoa está decepcionada com Deus. Não é como ela. Ela precisa de cura, ela precisa de restauração, ela precisa entrar no estágio de sacrifício, em que ela chega e fala: Senhor, depois de te oferecer o meu coração como sacrifício, eu te ofereço toda a minha confiança. Eu pego as minhas vidas, a minha vida, e entrego nas tuas mãos. Se eu tiver que correr perigo, eu vou correr clamando ao Senhor, invocando o seu nome. Se eu tiver que passar por situações difíceis na minha vida familiar, na minha saúde, na minha vida financeira, eu vou passar invocando ao Senhor. Porque tem alguns aí que confiam em carros e outros confiam em cavalos. Mas eu vou invocar o nome do Senhor, o meu Deus. Você sacrificou diante do Senhor a sua confiança. Confiança é isso, irmãos. Abraão foi para a guerra com uma equipe reduzida. Não tinha ninguém que pudesse capacidade para vencer uma guerra contra nações, mas venceu. Gideão aconteceu a mesma coisa. Ele estava com um exército minúsculo, se comparado ao exército inimigo. Cerca de 30 mil homens, alguma coisa assim. 50 mil homens hoje. Mas era nada, porque o inimigo era igual grão de areia na terra. E aí o que ele fez? Deus falou assim: já vou provar a tua fé, né? Você está achando que tem pouco homem aí? Vai tirando. Esse eu não chamei, esse eu não chamei, esse eu não chamei para estar na frente da batalha. Quando Deus não chama para estar na frente da batalha, o capitão vai colar aquele lá. Sabe o que ele fez? Ele matou o soldado. Não pode. Quem está no comando tem que saber quem está na frente da batalha. E quem está na frente da batalha tem que estar preparado, tem que estar pronto. E se não está pronto, tem que se preparar. Porque a frente da batalha não é para qualquer um, não, irmãos. É para gente de fé. Imagina só se Gideão, que depois que estava com o exército grande, Deus foi tirando, tira 10 mil, tira 5 mil, e tira. No final, 300 homens. De novo. Menos que Abraão ainda, que tinha 318, esse só tinha 300. E de repente Deus fala assim: ó, vai sem arma, pode deixar as armas aí. Ok. Já estava impossível vencer essa guerra. Nós vamos no soco? Como é que vai? Esse negócio não vai dar certo, não. Ó, eles pensaram assim: ó, eu vou pelo Senhor e vou por Gideão. Eles olharam para o capitão e falaram assim: eu tenho aqui um homem de fé, eu vou dar fé igual a ele. Se ele falar vai só os 300, nós vamos só os 300. Se ele falar nós vamos sem arma, nós vamos sem arma.
E eles foram com ele, para saber por que esses 300 foram escolhidos para estar ali. Porque eles tinham a essência que havia em Gideão. Eles tinham um espírito de vitória que tinha em Gideão. Eles foram ungidos para vencer, assim como Gideão. E eles foram e venceram a guerra. O livro de Juízes, capítulo 7, versículo 16. A Bíblia diz assim, que Gideão dividiu aqueles 300 homens em 3 companhias. Olha só que estratégia. Pegou só os 300, dividiu em 3 grupos, colocou trombetas nas mãos deles, colocou jarros nas mãos deles e colocou tochas acesas nas mãos deles. E eles não perguntaram: peraí, cadê as armas? Eles só fizeram o que o capitão mandou. Foram para a guerra com trombeta, com jarro e com tocha. E sabe o que aconteceu? Aquele exército inimigo se aniquilou a si mesmo, na frente dos 300, e caíram por terra mortos diante deles. Isso é fé. Isso é sacrifício de confiança. Alguém poderia falar assim: ó, ele foi sem arma. Imagina Deus falando assim: você vai sem arma, você vai fazer do jeitinho que eu vou mandar. Ele pensava: essa espada que eu já venci muitas guerras com ela, deixar ela aqui, para mim, vai ser um sacrifício. Deixar para trás o meu escudo, a minha couraça, o meu capacete e a minha espada é um sacrifício muito grande. Eu não sei se estou disposto a fazer isso, mas como é Deus que está mandando, então eu vou fazer. Deixou tudo para trás, sacrificou a Deus a sua confiança, e por isso também venceu. Último ponto, amados irmãos, eu quero deixar para vocês. Depois que nós aprendemos que o sacrifício que Deus espera de nós é o sacrifício que nós entregamos no nosso coração, ou seja, todo o nosso amor a Deus. Esse sacrifício que é lindo, maravilhoso, e que Deus recebe como cheiro suave, como oferta agradável. O maior sacrifício de todos. Porque quando Jesus disse assim: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo, ele falou: estes 2 são o maior mandamento de todos, e nenhum é igual a esses. Veio um sacerdote e falou assim: mestre, muito bem, eu diria mais, estes sacrifícios que o Senhor me ensinou, sacrifício de amor a Deus e amor ao próximo, é o maior que todos os holocaustos. E quando aquele mestre da lei falou aquilo, Jesus olhou para ele, percebeu que ele tinha uma resposta sábia e falou assim: você não está longe do reino de Deus, você não está longe do reino dos céus, de entrar no céu. Olha só, porque foi sábio e entendeu que Jesus estava falando sobre sacrifício. Jesus estava falando de amor, mas ele entendeu o sacrifício. Olha só que mistério, irmãos. Nós temos que entender da mesma maneira. Quando nós falamos sobre confiar em carros e em cavalos, que acontece com alguns, mas nós invocamos o Senhor, nós temos que entender que estamos falando de sacrifício. Da vitória de Gideão, nós estamos falando de sacrifício, sacrifício da confiança. Último versículo, segundo livro de Samuel, capítulo 24, e versículo 14. Segundo Samuel 24:14, a Bíblia nos ensina o sacrifício que Deus espera de nós, que Deus nos ordena. Primeiro o nosso coração, que envolve todo o amor a Deus. Depois a confiança. A confiança significa acreditar no amor de Deus. Você só vai confiar em Deus se você acreditar que Ele te ama mesmo. Se você acreditar que Ele é poderoso mesmo e que Ele te ama. Você só sacrifica o seu coração a Deus se você amar a Deus. Mas você só sacrifica a sua confiança a Deus se você acreditar que Ele te ama. Senão você não faz. É dessa maneira. E o terceiro ponto, a Bíblia nos ensina: nós temos que sacrificar nas mãos de Deus a nossa própria vida. Nossa própria vida, irmãos. Eu vou falar um negócio tremendo para você. Dificilmente, não vou falar que é impossível, porque eu acredito no impossível,
Mas dificilmente, se tivesse um bandido com uma arma em punho apontando na nossa cara, colocando na nossa cabeça, a gente ia estar tranquilo, muito tranquilo, tudo sossegado. A gente ia estar meio desesperado, porque a gente ia pensar assim, ó: a minha vida está nas mãos deste homem. Se ele puxar o gatilho, eu sou morto. E a gente ia pensar: minha vida está nas mãos dele, ele vai matar. E ia ficar desesperado. Mas sabe de uma coisa? Deus provou a vida de alguém, um homem chamado Davi, perguntando para ele: olha só, você quer que a sua vida fique nas mãos dos homens ou fique nas minhas mãos? Você que fala. Você quer ser expulso na guerra, que os seus inimigos predominem sobre ti? O que você quer? Quer que venha fome e miséria? Não. Você quer cair nas mãos dos homens ou quer cair nas minhas mãos? A pergunta aqui ficou clara para Davi. E olha o que Davi respondeu a Gade, ao profeta: eu estou angustiado demais, mas vamos cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas eu não quero cair nas mãos dos homens. Olha só que coisa tremenda. Ele preferiu cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. É um homem que, se alguém apontasse uma flecha para ele, ele ia pensar assim: ó, você pode até me matar, mas só se Deus permitir. Senão, não, você não consegue. Essa flecha bate em mim e cai no chão. De tanto que ele confiava em Deus no seu amor. Enfrentou um gigante, não enfrentou? Sem arma, sem nada, só com pedra, um gigante armado. E ele falou: você está vindo para mim cheio de armas, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo, em nome do Senhor dos exércitos. Meu Deus, irmãos, nós temos que sacrificar a Deus o nosso coração. E nós estamos falando de amor. Nós temos que sacrificar a Deus a nossa confiança. Eu estou falando de entrega nas mãos daquele que nos ama, confiar no amor. E nós temos que sacrificar a Deus a nossa própria vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim: aquele que tentar salvar a sua vida, vai haver um momento na terra em que aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua própria vida por amor de Cristo Jesus, esse vai encontrar a sua vida. Foi Jesus que disse isso. Vai ter um momento que alguém vai tentar se salvar, vai tentar escapar, mas vai perder a vida por causa disso. Porque vai viver por um pouquinho de tempo a mais, mas vai perder a vida que tem com Deus. E tem outros momentos em que a pessoa diz assim: eu sacrifico minha própria vida. A minha vida está totalmente entregue nas mãos de Deus. E esse vai achar a sua vida. Então, o terceiro sacrifício que nós fazemos na nossa própria vida. Quando você olhar para Deus e falar: Senhor, minha vida é um sacrifício. Minha vida é um sacrifício diante do Senhor. Você nunca mais vai virar o seu olho para a direita ou para a esquerda. Nunca mais você vai olhar para o lado. Nunca mais você vai ter que decidir entre Deus e o mundo, entre Deus e a terra. Você vai olhar e vai falar assim: não, Senhor, o sacrifício que eu faço diante do Senhor, minha própria vida, está nas tuas mãos. Eu não quero cair nas mãos dos homens, eu quero cair nas tuas mãos. Porque ainda que o Senhor venha me castigar, ainda que o Senhor venha me corrigir, ainda que o seu cajado vá doer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz deitar em grandes pastos, me guia mansamente por águas tranquilas e refrigera a minha alma. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Olha a confiança, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, que coisa linda dizer isso para Deus. É entregar a vida nas mãos de Deus desta maneira, que você olha para o cajado e para a correção e diz: Senhor, isso é consolo. Eu estou sendo corrigido, está doendo, mas que consolo que eu sinto. O mesmo cajado que consola, ele puxa para perto, ele traz para perto, ele atrai, ele cuida, ele protege dos loucos. E assim como Davi fez, nós temos que sacrificar da mesma maneira, sacrificar a nossa vida nas mãos do Senhor. Irmãos, o maior sacrifício que já aconteceu em toda a história da humanidade, em toda a história da criação, foi o sacrifício de Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Rei,
Ele entregou o seu coração, que significa todo o seu amor, nas mãos do Pai. Ele entregou a sua confiança, entregou completamente a sua confiança nas mãos do Pai. E ele entregou a sua vida nas mãos do Pai. Ele entregou o seu coração. Porque as palavras que foram ditas, palavras que simbolizam ali palavras de Jesus, quando o salmista começa a expressar a crucificação, são palavras que dizem assim: como água eu me derramei, todos os meus ossos se deslocaram, se desconjuntaram, o meu coração é como cera, se derreteu dentro de mim. Era o coração de Jesus, enquanto ele oferecia o sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Mas o sacrifício para salvar a minha vida e a sua vida, ele ofereceu para Deus, ele ofereceu para o Pai, para receber. Ele entregou o seu coração dessa maneira. Ele demonstrou o amor a Deus e ao próximo, que somos nós, dessa maneira, derretendo o seu coração na cruz. Olha só, meus irmãos, se derramando dessa maneira tão gloriosa. E a palavra continuava profetizando sobre Jesus e dizendo assim: todos zombam, os cães que o rodeiam zombam dele. Eles mexem os lábios, balançam a cabeça, e eles dizem assim: ele confiou no Senhor, que o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Se é que ele quer o bem de Jesus, se Deus quer o bem de Jesus, e Jesus confiou nele, então que ele o salve. Olha só, Jesus teve que ouvir isso, mas ainda assim a confiança dele não parava. Ele continuava confiando. Ele pensava assim: eu vou morrer, mas eu confio no Pai para me ressuscitar o terceiro dia. Eu confio na palavra que ele mesmo pregou. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, será levantado no madeiro, ele vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Então ele agonizava, ele se preparava para a morte, mas ele dizia: o Pai vai me ressuscitar. Se tiver que ir até o inferno, se tiver que ir até o abismo, até o mais profundo da escuridão das trevas, no Hades, eu não sei o que foi dito ali, mas ele disse: não importa, porque o Pai vai me tirar dali, eu vou ressuscitar. E quando alguém dizia: ele confiou no Senhor, então que Deus o livre, que Deus o livre da cruz, ele pensava assim: eu confiei, continuo confiando no meu Pai. E ele ofertou confiança. Irmãos, vou concluir agora. Jesus confiou a sua vida, confiou o seu coração como ser, confiou a sua vida, entregou a sua confiança, confiou no Pai e no livramento de Deus, que podia livrá-lo, mas fez melhor, permitiu que ele morresse e o ressuscitou em glória, em poder, de modo que todo o poder lhe foi dado aos céus e na terra. Queridos, Jesus estava na cruz, morrendo pela minha vida e pela sua vida, e ele exclamou em alta voz palavras que estavam dizendo: o meu sacrifício agora é a minha vida. Ele exclamou em alta voz dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego a minha vida, o sopro de vida, o fôlego de vida, eu entrego nas tuas mãos. E depois de dizer essa palavra, ele expirou, morreu. Jesus morreu, mas houve choro, houve pranto, a terra tremeu, Jesus está morto. Foi alguém lá, tirou o corpo da cruz, enrolou no pano, colocou dentro de uma pedra, numa sepultura. Jesus está morto. E todos lamentaram a sua morte. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou, a igreja. Está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus ressuscitou. E teve gente que cria: eu creio. E teve outro que falava: eu não creio. E um falava: eu creio. E o outro: eu não creio. E teve alguém que falava: eu não creio nem que eu veja, só se eu tocar nos buracos da cruz. Jesus apareceu e falou: toca, homem, toca. Eu estou vivo. Eu estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas Jesus está vivo hoje. E ele trabalha pela minha vida hoje. Ele trabalha pela sua vida hoje. Ele anda em nosso meio hoje. Ele faz por nós hoje. E o que ele quer de mim, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Pergunta para ele, ele vai dizer: o seu coração, a sua confiança, a sua vida. Entregue. Porque só assim você vai ser plenamente feliz. Plenamente
Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fala. Deus abençoe a palavra de Jesus por essa palavra que você ouviu nessa noite.